Paz Senhor, meu irmão, Paz Senhor, meu amigo, que Deus abençoe você abundantemente. Minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 13. A partir do versículo 10, que nos diz assim a palavra de Deus. Ensinava no sábado numa sinagoga, este estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava curvado, e não podia de modo algum direitar-se. Vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo a endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que me de trabalhar. Neste, pois, vinde para ser curado, e não num dia de sábado. Respondeu-lhe Jesus. Disse-lhe: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber a água? Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus está numa das 400 sinagogas que nos dias de Cristo havia em Jerusalém, em torno de 400 sinagogas, só em Jerusalém. Se reuniam 12 pais de família, e ao se reunir aqueles 12 pais de família, eles podiam montar uma sinagoga. Então Jesus escolheu uma dessas sinagogas e estava ali no sábado. É interessante que tinha uma mulher ali. A Bíblia diz que essa mulher andava encurvada. A Bíblia não diz o nome desta mulher, não diz a idade dela. Só diz que ela andava curvada. Interessante, o Dr. Lucas é o único que narra esse fato. Lucas ele era médico, certo? Então, o médico ele ia olhar para aquela mulher e já diria com certeza que o problema dela era um desvio de coluna ou outro tipo de problema na sua coluna. Mas Jesus, através do dom de discernimento de espírito, ele pôde identificar algo a mais ali. Jesus como Deus. Ele estava ali naquela sinagoga, possivelmente já tinha passado o momento da liturgia, chegou o momento da palavra, e Jesus agora chama aquela mulher para si. Porque Deus, meu amigo, ele chama você para ele. Deus quer você junto dele. E Deus está sempre à procura do homem. Desde o jardim do Éden foi assim. Após a queda de Adão, na virada do dia, a Bíblia diz que Deus foi ao encontro da pessoa de Adão. A Bíblia diz que Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Ele disse: Eu ouvi a tua voz e temi e me escondi porque estava nu. Você observa que Deus foi ao encontro de Adão. Onde estás? Deus ele vem ao encontro de nós através de seu Filho Jesus Cristo. Certa feita, o evangelista Billy Graham, quando veio na década de 60 pregar no Rio de Janeiro, ali numa conferência, ele estava no hotel e começou a pensar consigo mesmo: como é que eu vou iniciar o meu sermão hoje? Aí ele começou a pensar e fazer uma analogia. E ele observou, digamos assim, um reino de formiga, né? Um local onde tem bastante formiga. Né? E ele disse que se aproximar daquelas formigas para tentar ouvir a linguagem daquelas formiguinhas. Ele se aproximou do seu ouvido ali, mas ele sabia que havia uma comunicação entre aquelas formigas. Mas ele não conseguia entender nada daquela comunicação daquelas formigas. Ele pensou consigo mesmo: como é que eu vou fazer para entender a linguagem dessas formiguinhas? Aí disse: só existe uma forma, se eu me tornar uma formiga. Aí eu vou entrar no meio delas, vou poder falar a linguagem delas, vou poder entender a linguagem dela. E aí no sermão dele, ao iniciar, ele falou exatamente assim: foi isso que Jesus fez para entender a necessidade física, espiritual do homem. Ele precisou tomar forma de homem. O amado irmão João, no capítulo 1, versículo número 14, disse: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus tomou a forma de homem. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui Jesus vem ao encontro desta mulher. Ele está na sinagoga. Eu só fico imaginando quantos sábados aquela mulher não tinha ido naquela sinagoga. Apenas ia ali como uma adoradora.
talvez humanamente falando, ela achava impossível ela receber um milagre, receber uma cura, mas ela estava na sinagoga, mesmo com aquela problema de saúde, aquela deformidade que ela tinha, mas isso não impedia dela ir à casa de Deus, e ela estava ali na sinagoga, prestando o culto dela a Deus, prestando a adoração dela a Deus, e de repente Jesus chega ali com a solução para aquela mulher. Ele chama aquela mulher a sua atenção, chama ela para junto dele, e quando esta mulher se aproximou, Jesus mandou que ela se endireitasse. E ele impôs as mãos sobre ela, e a Bíblia diz que na mesma hora aquela mulher se endireitou e ficou perfeita. Aquilo foi muito importante. Você já imaginou a alegria daquela mulher, saber que ia retornar para sua casa andando de uma maneira correta, não andava mais curvado olhando para a terra, agora podia olhar para o céu, e os olhos para o céu, e ver a grandeza, esse vasto universo que Deus criou. Esta mulher ficou feliz, mas os religiosos da época, os fariseus, eles não gostaram nada daquela atitude. Então ali eles retrucaram. Vamos ver o que eles disseram aqui. Eu já li, mas eu vou ler mais uma vez aqui. Ainda no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 16, versículo 15, assim: Respondeu, porém, ao Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não despende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento, e leva a beber. O versículo 14, que quando os fariseus reprovaram a atitude de Jesus, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado por Jesus curar no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é misto trabalhar, e neste pois vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Você observa que ele tentou colocar aquela multidão contra a pessoa de Jesus, aquelas pessoas que estavam na sinagoga. Ele se dirigiu para as pessoas que ele estava, tentando colocar aquelas pessoas contra Cristo, né? Não há 6 dias na semana para vir receber a cura. Por que vinde no sábado, que é um dia de descanso? Não é lícito fazer isso. Jesus chamou ele de hipócrita. Você observa aqui que Jesus foi taxativo com aquele fariseu, aquele religioso da época, né? E Jesus aqui, você observa que Jesus chama a atenção dele. Quem é de vocês que num dia de sábado não vai levar a água para o seu animal? Quem é de você no dia de sábado que se o animal estiver na rua, no campo, extraviado, e alguém informar vocês não vão lá desprender? E aqui no versículo, que é o versículo chave desse versículo, desse texto, e Jesus disse assim no versículo número 16: Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Esta mulher, 18 anos, ela andava encurvada. 18 anos Satanás mantinha ela cativa desta doença. Isso não quer dizer que todas as doenças elas são provenientes de uma causa de Satanás. As doenças, a maioria das vezes, é em função do pecado do homem. A gente às vezes se pergunta, mas por quê? E há tantas coisas ruins nesse mundo, por que existe a morte? Por que existe doença? A gente vai no hospital e às vezes fica estarrecido naquele hospital de ver as pessoas ali num estado assim que a gente, como ser humano, a gente sofre de ver as pessoas ali naquele leito de dor, desenganado pelos médicos, às vezes a pele em cima do osso ali, e com isso a gente sofre muito, né? Na verdade, mas muitas vezes as doenças, elas são a origem dessa doença, elas estão uma queda de Adão. Com a queda de Adão, então, entrou o pecado, entrou a doença, e a doença vem a morte também. Mas aqui a gente observa que nem tudo está perdido. O negócio é você estar no lugar certo e na hora certa. O lugar certo é onde Jesus estiver. A hora certa é a hora que você tomar essa posição de se chegar a Deus. Esta mulher foi à sinagoga, recebeu a cura de Jesus, ela louvou a Deus. Os fariseus ali, eles não aceitaram aquele milagre. O príncipe da sinagoga, responsável por aquela sinagoga, ele tentou reprovar Jesus diante de todas as pessoas que estavam ali. Mas Jesus disse: não convinha soltar esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha ela presa. O diabo, este é o trabalho dele, é escravizar as pessoas, é oprimir as pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Nós cremos nesse Jesus de milagre, nós cremos nesse Jesus de poder, esse Jesus que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra.
Lá no livro de Salmo 103, o verso 1 diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Jesus que sara as nossas enfermidades. É Jesus quem perdoa os nossos pecados. No livro de Isaías, capítulo 53, e o versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. Coisa linda, Jesus fez isso, meu amigo, por mim e por você. Quando Deus ungiu a Jesus Cristo, e Ele veio à terra justamente para desfazer as obras do diabo. Esta mulher saiu dali curada, porque ela teve um encontro com Cristo. Talvez você, meu amigo, me pergunte nesse momento: mas eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho deformidade nenhuma, esta mulher andava encurvada, eu ando perfeito. Talvez fisicamente você seja uma pessoa perfeita, mas quem sabe espiritualmente você tem a mesma deformidade que esta mulher tinha. Talvez o diabo tenha te mantido preso, tenha te mantido cativo, né? E você não consegue se libertar desse vício, você não consegue se libertar da própria religião. Mas você precisa tomar uma posição, aceitar Cristo como Senhor pessoal de sua vida, entregar a sua vida a Cristo. E o Senhor Jesus vai mudar a tua história, vai mudar o teu rumo. Aqui nós observamos que as pessoas que eles estavam, eu vou ler o último versículo deste texto, em que eu li o versículo 17, assim: dizendo ele isto, todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. As pessoas ali, os religiosos, os filhos da sinagoga, ficaram envergonhados, ficaram frustrados, tentaram constranger Jesus diante das pessoas. Mas Jesus mostrou que havia coisa que eles precisavam aprender sobre a realidade da graça. Eles não entendiam, estavam mergulhados na lei. Os fariseus, eles eram legalistas, eles davam valor à lei, né? E haviam esquecido a misericórdia. Dentro do projeto de Deus, segundo a cultura judaica, existem dois anjos, né? O anjo chamado anjo da justiça e o anjo da misericórdia. O anjo da justiça, ele tem apenas uma asa, mas o anjo da misericórdia, ele tem duas asas, porque ele voa mais rápido. Antes da justiça divina chegar, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. E a misericórdia de Deus tem alcançado você através do perdão que Cristo conquistou naquela cruz do Calvário. Conta certa feita que umas crianças foram fazer uma apresentação num local, né, num teatro, e havia naquela programação de criança uma criança que ele era encurvado, né? As pessoas chamam, numa linguagem do mundo, aí, não da igreja, mas na linguagem do mundo, o corcundinho, a pessoa corcunda, né? Então aquele menino, ele era corcundo, né? Para que você entenda melhor o que eu quero dizer. Aquele menino foi feita a apresentação ali, e aí quando fizeram a apresentação, entre aqueles aplausos, de repente um gurizinho que estava na plateia disse: ô corcundinho, por que não deixasse a tua mochila em casa? Aquele menino que andava curvado se abaixou ali e começou a chorar. E de repente saiu alguém do meio da plateia ali. Esta pessoa saiu com um casaco, foi lá e colocou aquele casaco sobre o menino e levou. Aquele cidadão era o pai daquela criança, né? Era o pai daquela criança. Ele foi lá com aquela capa, abraçou o filho e tirou ele dali. Quer dizer a você, meu amigo, que me acompanha, que nós também somos às vezes assim. Somos corcundos, espiritualmente falando. E Jesus vem com seus braços afáveis e nos dá aquele abraço de perdão, aquele abraço de misericórdia. Talvez alguém zombe de você, escarneça você, mas saiba que você é importante para Deus. Deus tem um plano de salvação na tua vida. Não importa a tua posição social, não importa se a sociedade te ridiculariza, saiba que Jesus te ama e morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, e que esta mensagem traga uma mensagem de estímulo a você. Corra para Jesus agora. O tempo de salvação é hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração. Entregue a tua vida a Cristo. Que Deus Cristo os abençoe, hoje e sempre. Amém.